Massachusetts oferece curso gratuito para brasileiros que vão tirar cidadania americana e estão com dúvidas. Comércio aposta no Dia dos Namorados e espera movimento de 26 bilhões de dólares só hoje. Tem novo tipo de traição no mercado, infidelidade econômica. Casais mantêm segredos financeiros que podem arruinar o relacionamento. Estados Unidos abrem inscrições de bolsas de estudo para músicos de 50 países, incluindo o Brasil. E você vai conhecer o radialista que há 22 anos comanda um programa de músicas brasileiras em uma estação de rádio americana e faz um maior sucesso. Oh, yes, it's Café Brasil here on 88.9 FM, WDNA. Olá, boa noite. A gente abre esta edição falando direto com a nossa comunidade. Quem está prestes a tirar a cidadania aqui nos Estados Unidos e tem dúvidas ou receios, vai começar um curso preparatório sobre isso daí em Massachusetts. A Giovanna Locatelli tem todos os detalhes. O curso preparatório para o teste de cidadania tem duração de 10 semanas. Podem participar brasileiros que tenham recebido Green Card e aguardam a entrevista de cidadania. O curso é uma parceria entre a Biblioteca Pública de Somerville e o Programa de Educação Comunitária St. Mark e vai ser gratuito para os participantes. Durante as aulas, os alunos irão repassar as 100 perguntas cívicas, as sessões de leitura, redação e as perguntas da entrevista com base no formulário N400. Para aplicar para a cidadania, o imigrante deve ter nível básico de inglês e 5 anos de Green Card ou 3 anos para quem é casado com um cidadão americano. As aulas acontecem de 4 de março a 6 de maio, sempre das 10 ao meio-dia. E o imigrante vai receber o apoio de uma equipe especializada no assunto para se preparar para esse processo tão importante, de imigração. Bom, a participação é gratuita, mas é preciso fazer um cadastro, pois as vagas são limitadas. O contato é 617-366-7684. Essa é uma grande oportunidade para as pessoas que sentem a necessidade de um acompanhamento, no preparo para a prova de cidadania. Então, além das 10 aulas gratuitas com time especializado, as pessoas ainda vão ter acesso a todo o material, de preparação que a biblioteca dispõe e também a todo o acervo. E, se necessário, tutoria individualizada também. Grande oportunidade, imperdível, na verdade. E olha, tem mais uma notícia boa. Os Estados Unidos abriram inscrições para um intercâmbio virtual para músicos. O programa, chamado One Beat Virtual, vai selecionar 20 pessoas de 50 países, incluindo o Brasil. Os músicos devem ter entre 19 e 35 anos, fluência em inglês e engajamento social nas áreas de diversidade e inclusão. Os selecionados vão receber uma bolsa de $1.500, além de participar de masterclasses e workshops virtuais e da produção de um concerto para um público global por streaming. O programa vai durar do dia 10 de julho até o dia 4 de setembro e os interessados devem se inscrever até o dia 17 de fevereiro nesse site que está aparecendo agora aí na sua tela. E se você mora em New Jersey, o governo local anunciou que vai aumentar o valor do cartão do SNAP, o Programa de Assistência Nutricional Suplementar. O valor vai passar de $23 para $95. As famílias vão poder usar esse benefício aí em mercados, armazéns e para comprar lanches também. Mas olha, atenção, esse novo valor só vai começar a funcionar no dia 1º de março. Essa assistência foi criada pelo governo federal em 2020 para ajudar as famílias durante o período da pandemia de Covid-19. New Jersey é o primeiro estado a ampliar o valor do cartão de benefício para ajudar as famílias necessitadas. E o Canadá decretou o estado de emergência depois que vários imigrantes chegaram na fronteira do país. O governo acusa New York de enviar ônibus lotados de indocumentados para o país. A Carolina Camargo conta toda essa história pra gente.
Os imigrantes estão recebendo passagens de ônibus pagas pela Prefeitura de New York rumo a Plattsburgh. A cidade fica a apenas 32 quilômetros do Canadá. De lá, os indocumentados seguem para a fronteira para pedir asilo. Segundo o prefeito de New York, Eric Adams, a mudança não é forçada. Alguns querem ir para o Canadá, alguns querem ir para estados mais quentes e nós estamos ajudando para que eles continuem a perseguir seus sonhos, declarou Adams. No entanto, as autoridades canadenses disseram que ficaram surpresas com a notícia da chegada dos imigrantes de New York. Um dos locais que causa preocupação é Roxham Road, uma passagem na fronteira localizada ao sul de Montreal, que também é muito usada pelos indocumentados. O governo de Quebec pediu ajuda para a capital Ottawa, alegando que trata-se de uma emergência real. De acordo com dados dos oficiais canadenses, cerca de 4.700 indocumentados cruzaram a fronteira desde dezembro. Com o fluxo, o governo de Quebec também anunciou que está doando 3,4 milhões de dólares para 12 organizações que ajudam imigrantes. Desde a última primavera, New York já recebeu mais de 43 mil imigrantes mandados de ônibus pelo governo do Texas. Em recente visita à fronteira com o México, o prefeito Eric Adams disse que a cidade não tem mais condições de receber indocumentados e reforçou o pedido de ajuda ao governo federal. Esse movimento imigratório de imigrantes que chegam a Nova York, conduzidos forçadamente, oriundos do Texas, nos leva a nos questionar alguns pontos, tal como o sistema imigratório de Nova York já está nos seus limites. Afinal, estamos falando de mais de 50 mil imigrantes que chegaram a Nova York sem documentos, sem recurso algum e que certamente aquela cidade não seria o seu destino final. Um ponto importante a se falar é que esses imigrantes que estão chegando em Nova York, eles são conduzidos ao Canadá dentro da sua vontade. Afinal, temos visto nos próprios sites oficiais do governo do Canadá essa campanha imigratória por conta da recessão que o país está passando. Ou seja, essas informações tornam o país do Canadá mais atrativo para o imigrante. Em Connecticut, aconteceu a tradicional corrida em prol dos imigrantes e dos refugiados. Este ano, essa maratona contou com 3 mil participantes de 43 estados norte-americanos. A corrida acontece anualmente na cidade de New Haven, em Connecticut, e é organizada pelos Serviços Integrados de Refugiados e Imigrantes, conhecido pela sigla IRIS. O evento arrecada dinheiro que é destinado a ajudar os recém-chegados, imigrantes e refugiados a iniciarem uma nova vida no território americano, incluindo moradia, saúde, escola e serviços. A maratona começou há 16 anos com apenas 300 participantes, mas a cada ano mais pessoas se inscrevem. Em 2023, nem mesmo o frio e a neve foram capazes de afugentar os participantes. A edição contou com 3 mil corredores que vieram de 43 estados norte-americanos diferentes. Depois do intervalo, você vai ver que o comércio está animado com o Dia dos Namorados e apostando que a data vai superar o ano passado, movimentando 26 bilhões de dólares. E tem também uma reportagem sobre infidelidade econômica. Já ouviu falar disso daí? Então, já a gente te explica o que isso significa e como pode afetar o seu relacionamento. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Estamos de volta e hoje é Dia dos Namorados em várias partes do mundo e aqui nos Estados Unidos, claro, também. Durante todo o dia, o comércio ficou movimentado com os casais fazendo as compras de última hora. E olha, a expectativa é que a população gaste quase 26 bilhões de dólares só nessa data hoje, superando o ano passado. A Elo Aurazem conta mais pra gente. O amor está no ar e os preços nas alturas. Por isso, a economia deve ficar particularmente agitada neste Valentine's Day, o Dia dos Namorados, aqui nos Estados Unidos. De acordo com uma pesquisa da Federação Nacional de Varejo, mais da metade dos americanos pretendem comemorar a data de alguma forma, embora nem todos tenham a intenção de gastar dinheiro com isso. A pesquisa indica que dos que estão dispostos a investir em presentes, 57% responderam que devem comprar doces ou chocolates, 40% vão comprar cartões de mensagens,
37% vão apostar em flores e 32% querem gastar com jantar ou experiências. Os millennials, grupo de pessoas que têm entre 35 e 44 anos, são os que mais vão investir na data, gastando em média $336 para comemorar o Dia dos Namorados. Entre chocolates, joias, buquês de rosas e outros mimos, os americanos devem movimentar $26 bilhões no Valentine's Day deste ano. Um salto importante em relação ao ano passado, quando a data registrou pouco menos de $24 bilhões. A alta inflação explica, em partes, o aumento deste número. Embora o Brasil tenha uma outra data para celebrar o amor, a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos consegue fazer do 14 de fevereiro uma data doce também para os negócios. Valentine's Day ainda é uma boa data, porém, Natal e Dia das Mães a procura é maior. As vendas desse ano se mantiveram em relação ao ano passado. E já que a gente está falando de Dia dos Namorados, as autoridades estão alertando as pessoas aí para tomarem cuidado com as fraudes. Só nos Estados Unidos, os golpes românticos já deram prejuízo de mais de $1 bilhão, gente. Isso para 70 mil pessoas. Dá só uma olhada. Os ladrões de plantão estão de olho principalmente na internet, onde acontecem os maiores golpes românticos. As principais vítimas costumam ser pessoas solitárias. Elas entram em aplicativos e acabam sendo enganadas facilmente. O FBI e a Comissão Federal de Comércio dizem que durante a semana do Dia dos Namorados é quando as pessoas mais buscam esses sites de namoro ou as mídias sociais. E nesse período, as fraudes dobram. Em 2022, 70 mil pessoas foram enganadas e acabaram perdendo $1,3 bilhão em fraudes amorosas. Eu comecei a conversar por internet e quando percebi, minha conta bancária dizia que eu tinha $5.700 em dívida, contou este homem que foi enganado por uma paquera. So I went to my bank account and said I was $5,780 in the debt. A pesquisadora Emma Fletcher conta que o roteiro é sempre o mesmo. As pessoas se conhecem na internet e depois que pegam confiança, o ladrão pede dinheiro emprestado ou convence a fazer investimentos. Tudo um golpe. Para combater essa situação, o FBI divulgou algumas dicas no relacionamento online. Cuidado com o que você posta e torna público nas redes sociais. Os golpistas rastreiam a vida das pessoas para escolher o próximo alvo. Pesquise a foto e o perfil da pessoa e, se possível, verifique a identidade também. Nunca envie dinheiro pela internet para quem você não conhece pessoalmente. Na dúvida, chame as autoridades. Além do prejuízo financeiro, esses golpes também têm um prejuízo emocional. A autoestima e a autoconfiança de um sujeito que passa por situações como essas ficam muito abaladas, porque é comum que a vítima pegue a culpa do que aconteceu para si. Então as vítimas passam a se autodepreciar, ou seja, passam a se ver como burras, manipuláveis e não dignas de receber aquele afeto recebido do golpista de alguém real. E tudo isso se transforma em vergonha, culpa e raiva de si mesmo. As consequências de um golpe amoroso se assemelham às de um relacionamento abusivo, afinal, ambos configuram violência psicológica. É importante ter em mente que a culpa é somente do golpista. Ele é quem deve se sentir envergonhado de se beneficiar da vulnerabilidade das outras pessoas. Afinal, todos nós, até os mais estudados, não estamos livres de nos deixar seduzir por alguém perfeito. As autoridades alertam também para sites falsos de chocolate, flores e joias, por exemplo, que surgem somente nesta Semana dos Namorados. Os golpistas usam fotos e logotipos de sites oficiais para enganar o consumidor. Desconfie de descontos muito altos e vendedores que pedem pagamentos não tradicionais ou não rastreáveis. E falando em dinheiro, você já ouviu falar da infidelidade financeira? Não? Olha, são quando as pessoas gastam dinheiro e elas mantêm segredo do parceiro ou da parceira. Essa situação pode causar um caos no relacionamento e até acabar com a sua relação. A Carla Marinho tem mais detalhes.
Além de aquecer os corações, por aqui o Valentine's Day também aquece a economia do país. O dia de celebrar o amor é o 5º maior evento de gastos do consumidor nos Estados Unidos. Mas, infelizmente, nem tudo são flores e chocolate. Tem casal quebrando a harmonia e a conta bancária por conta desses gastos. O problema ganhou o nome de infidelidade financeira. Fernanda e Leandro são especialistas quando o assunto é reorganizar as finanças. Na internet, o casal dá dicas para manter a saúde na relação com o dinheiro. Desde a época do namoro, a gente não tinha as coisas separadas, a gente juntou tudo. Eles sabem bem as consequências da falta de clareza no relacionamento. A infidelidade financeira está entre as estatísticas de um maior índice de divórcio no mundo. Causas, né, de divórcio. Então, se a gente não parar para pensar e ter a humildade para entender que toda a condição financeira ela pode te levar para o sucesso, como ela pode te levar para o fracasso, dificilmente o seu casamento vai perpetuar. Na rotina de trabalho, eles perceberam que esse tipo de traição está cada vez mais comum. A maioria dos casais, infelizmente, até sem saber, praticam a infidelidade financeira. É como se o casal, cada um andasse separado, né, em relação às finanças. Como se a esposa tivesse uma vida financeira diferente do marido, sendo que eles moram junto, convivem junto, têm as mesmas anseios e muitas vezes os mesmos objetivos. E como é que pode, né, andar separadamente, cada um pelo seu caminho, sua forma de lidar com o dinheiro. Uma pesquisa realizada no início de janeiro pela US News mostra que 31,9% dos entrevistados sofreram infidelidade financeira. Ou seja, um dos parceiros já escondeu ou mentiu sobre uma decisão relacionada ao dinheiro. E se ainda está na dúvida sobre o que caracteriza uma infidelidade financeira, saiba que as mais comuns são fazer compras secretas, ocultar dívidas ou contas, mentir sobre a renda, retirar dinheiro da poupança e emprestar dinheiro sem o consentimento do seu parceiro. Para uns pode até parecer um hábito inocente, mas saiba que assim como a infidelidade no casamento, a financeira também é motivo de separação e ainda mais falência. A questão da confiança entre o casal tem que existir principalmente nessa questão financeira. Falar sobre dinheiro, discutir sobre as finanças e metas do casal devem fazer parte da rotina. Para os especialistas, as chaves de um relacionamento e finanças saudáveis são honestidade e comunicação. Esse elo de confiança que se gira em torno da parte financeira é essencial para o casal, é essencial para a família. Não só o casal, mas os filhos que acompanham também isso e que acabam sendo o espelho disso no futuro. E, acima de tudo, que a sua fidelidade financeira seja o alicerce do seu sucesso familiar. Da prosperidade da família inteira. Depois do intervalo, tem reportagem mostrando que mais de 50% da população diz estar pior financeiramente agora que um ano atrás. E ainda foi inaugurada a maior passagem subterrânea apenas para animais selvagens na Califórnia. Esse espaço custou 90 milhões de dólares. Um estudo apontou que metade das pessoas está pior financeiramente agora que um ano atrás. E tudo isso por causa da crise econômica com inflação recorde. Este é o pior resultado já registrado aqui no país desde a Grande Recessão. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Gallup em diferentes cidades dos Estados Unidos. 61% das pessoas com renda familiar inferior a 40 mil dólares relataram que estavam em pior situação agora do que um ano atrás. Isso em comparação com 49% e 43% das famílias de renda média e alta. Os especialistas dizem que esse é o pior resultado já registrado nos Estados Unidos desde a Grande Recessão em 2008. E tudo isso por causa da inflação, a pior dos últimos 40 anos, os preços altos, juros mais caros, aluguéis reajustados e salário defasado. Apesar da crise econômica e do medo de uma recessão, a população está otimista com o futuro.
60% das pessoas esperam estar melhor no ano que vem. Essa parcela é a mesma em diferentes grupos de renda. Foi inaugurada a maior passagem subterrânea verde do mundo em Los Angeles, na Califórnia. Olha, esse espaço foi construído apenas para os animais selvagens. A passagem tem 25 metros de comprimento e 25 metros de largura e passa por baixo de uma das rodovias mais movimentadas de Los Angeles. Câmeras de segurança registraram o primeiro animal cruzando essa passagem à noite, um lince. Os ambientalistas afirmaram que esse projeto, que custou 90 milhões de dólares, vai ajudar a salvar principalmente a vida dos leões da montanha. Entre 2015 e 2022, pelo menos 2 leões da montanha foram mortos todos os anos tentando cruzar essa rodovia aí de Los Angeles. Bom, depois do intervalo você vai conhecer quem é o radialista que há 22 anos toca música brasileira numa estação de rádio americana. E também vai ver o ataque armado na Universidade do Michigan, que matou 3 estudantes e feriu outros 5. Esse é o tiroteio em massa de número 67 só este ano. Américas no Ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Ataque armado na Universidade do Michigan, vazamento de produtos químicos em Ohio e reação impressionante a um assalto na Califórnia. Esses são os nossos destaques do dia. Estas imagens mostram o momento em que os jovens saíram correndo da Universidade do Michigan depois de um alerta de atirador no campus ontem à noite. Pelo menos 3 pessoas morreram e 5 ficaram feridas. O agressor foi flagrado pelas câmeras de segurança e mais tarde identificado como Anthony Dwayne McCray, de 43 anos. Ele se matou logo depois do ataque. As autoridades investigam o motivo do crime. Em Ohio, o trem que descarrilou e explodiu com substâncias químicas há uma semana preocupa as autoridades e ambientalistas. O transporte carregava mais produtos do que havia sido relatado. Vários animais foram encontrados mortos a quilômetros de distância. Os moradores que foram retirados às pressas do local durante a explosão e autorizados a voltar para casa agora estão relatando cheiro forte e mal-estar. Na Califórnia, câmeras de segurança de uma loja de conveniência flagraram um assalto com uma faca. A mulher aparece resistindo à tentativa de assalto. Ela tenta desviar a direção da faca, até que de repente ela arranca a arma do ladrão e persegue ele aos gritos. A polícia considerou um ato arriscado de bravura que, por sorte, deu certo. Bom, chegou a hora da nossa previsão do tempo, da meteorologia. Vamos ver como é que vai estar o clima amanhã em todo o país? Olha, Boston, tempo encoberto, mínima de 47. Sol em Nova York, tempo encoberto em Washington, mínima de 49. Na Flórida, Orlando, sol, Miami, tempo encoberto. Em Miami, máxima de 80, mínima de 72. No Texas, Houston e Dallas, aí chovendo, mínima de 56 em Houston, mínima de 36 em Dallas. Vamos dar uma olhada agora em Washington, em Seattle, sol entre nuvens, friozinho, mínima de 33, máxima de 46 graus. São Francisco, sol, máxima de 58 graus. Los Angeles, sol também, mínima de 42, máxima de 63. E em Las Vegas, mínima de 31 graus, máxima de 53. Tá friozinho por lá. E olha, para encerrar o jornal no Dia dos Namorados, nada melhor que música, não é? Mas olha, não é qualquer música não, viu? A gente tá falando de música brasileira de qualidade. E tem um brasileiro que faz isso com maestria aqui nos Estados Unidos. A gente tá falando do Gene de Souza. Ele comanda um programa de música brasileira numa rádio americana há mais de 20 anos. A Cone Rocha foi até lá conversar com ele. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Oh yes, it's Café Brasil here on 88.9 FM, WDNA. É com toda essa paixão e dedicação que esse brasileiro promove há 22 anos o melhor da música brasileira em um programa de rádio em Miami, na Flórida. Gene de Souza comanda o Café Brasil, todos os domingos às 6 da tarde na WDNA. E é um grande prazer, todo domingo eu tenho ansiedade de vir para cá
e apresentar esse programa, que eu apresento em inglês, e eu apresento toda a variedade, né? Nessas 2 horas eu tento colocar o melhor do Brasil, né? De tudo, forró, MPB, samba, choro, bossa nova. Aqui nesse canto, que é o canto brasileiro aqui da rádio, você vê aqui. Com orgulho, ele nos mostra o acervo da rádio, com relíquias de grandes nomes da nossa música e registros de artistas consagrados que já passaram pelo seu estúdio. E esse é do Seu Jorge, né? O projeto com Almas, que é a Nação Zumbi. Né? Ele gravou um disco com eles, ele também já veio aqui, eu já fiz umas 3, 4 entrevistas com ele, já fiz show dele. E não é só aqui nas ondas da rádio que o Gini traz o melhor da música brasileira, não. O programa abriu as portas para esse carioca divulgar também os artistas brasileiros nos palcos americanos. Veio um show aqui do Caetano Veloso, né? O Noites do Norte. E me convidaram para apresentar o show, né, para introduzir, né, o show, né, o Caetano. E eu fiquei nervosíssimo, nunca tinha feito aquilo na vida. E aí começou uma relação, né, muito próxima com a Rhythm Foundation, divulgando os shows deles, tocando as músicas. E eventualmente eu comecei a trabalhar com eles, né, e passei 16 anos lá. E aí depois com essa experiência eu saí, né, em 2017 e me juntei com a minha sócia Patrícia Leão, né, lá da Brazilian Nights. E ela está em Los Angeles, eu aqui, e a gente, né, uniu as nossas forças, nossos contatos e tudo para formar essa agência especializada em trazer, né, os grandes artistas do Brasil para cá. A agenda de shows deste ano está cheia de estrelas e olha que o Gini revelou só metade do que vem por aí. Olha, eu posso falar a agenda agora, assim, a curto prazo, mas a gente tem várias turnês incríveis esse ano. A gente vai começar em março com monobloco, né? Vai trazer o Carnaval do Rio de Janeiro aqui para os Estados Unidos. E em abril vem o Djavan. E era uma turnê que era para acontecer em maio de 2020. Né? E a pandemia chegou em março daquele ano, né? E cancelou tudo. A gente tinha uma turnê, assim, ingressos esgotados, tudo pronto, tudo maravilhoso. Mas graças a Deus agora, né? A gente tem uma turnê maravilhosa agora em abril. E aí a volta do Lulu Santos, com uma turnê nova, barítono, que se refere à voz dele, né, barítono. E uma turnê nova, um show novo, mas claro, com todos os sucessos do Lulu, que todo mundo adora cantar. E aí em junho a Marisa Monte volta para outra turnê americana, e dessa vez com o Canadá também, né? Foi a primeira turnê que fizemos, né, depois da pandemia, foi em março do ano passado. Se para o Gini é motivo de orgulho promover a cultura brasileira na rádio e nos palcos, pra gente é só alegria e matar a saudade. Até agora tem sido um grande prazer e um trabalho assim, que realmente é gratificante, né? Na hora que o artista sobe no palco e tem aquele grito, aquele aplauso da plateia, aí realmente vale a pena. Bacana, né? Bem bonita essa matéria. Bom, é com essa matéria linda, então, que a gente termina o Jornal Américas no ar. Eu espero vocês novamente amanhã, às 7h30 da noite. Você já sabe, a gente chega sempre depois do Cidade Alerta. Você fica agora, então, com mais um capítulo da novela Jesus. E para quem tá aí comemorando o Dia dos Namorados, um ótimo finzinho de noite aí do Dia dos Namorados é o que a gente deseja para todo mundo. Até amanhã.